Ela consiste em abrir furos cilíndricos pela ação de uma ferramenta que gira sobre o seu eixo e penetra em uma superfície por meio de sua ponta cortante. E no mundo da mecânica, a furação é uma operação de usinagem que tem por objetivo abrir furos em peças. Broca. A ferramenta que faz o trabalho de furação tem o nome de broca. Ela é a responsável pelo furo. Na execução do furo, a broca recebe um movimento de rotação, que produz o corte, e um movimento de avanço, responsável pela penetração da ferramenta. Essa broca se chama broca helicoidal. A broca helicoidal é uma ferramenta de corte com uma forma cilíndrica que corta com as suas duas arestas cortantes, como se fosse um sistema de duas ferramentas, o que permite formar simultaneamente dois cavacos. Ela pode ser fabricada com aço rápido, aço carbono ou aço carbono com ponta de metal duro. Além das brocas helicoidais, existem outros tipos de brocas para usinagens especiais. Uma dessas brocas especiais é a broca de centrar. Você vai utilizá-la quando precisar abrir um furo inicial, que servirá como guia no local do furo que será feito pela broca helicoidal. Além de furar, esta broca produz simultaneamente chanfros. Ela permite a execução de furos de centro nas peças que vão ser torneadas, fresadas ou retificadas. Esses furos vão permitir que a peça seja fixada a dispositivos especiais e tenha movimento giratório. Existe também a broca escalonada ou múltipla, que serve para executar furos e rebaixos em uma única operação e é empregada geralmente em grande produção industrial. A broca canhão, ao contrário das outras, tem um único fio cortante. Você vai precisar dela quando tiver que executar um furo profundo de 10 a 100 vezes o seu diâmetro, onde não há possibilidade de usar brocas normais. Existe a broca com furo, para fluido de corte, usada quando a produção tiver que ser contínua, em alta velocidade e com furos profundos. Sabe que eu nunca aprendi a produzir esses filetes de rosca aqui? Essa é uma operação chamada roscamento, e com ela você consegue produzir uma rosca com formato e dimensões normalizadas. Eu sei que existem dois tipos de rosca. A rosca interna, como essa porquinha aqui, e a rosca externa, como é o caso desse parafusinho. Então, o roscamento também pode ser chamado de interno ou externo, conforme a peça que você vai produzir. E que tipo de ferramenta eu uso na operação de abrir rosca interna? Essa ferramenta aqui, ó, chamada macho para roscar. Macho para roscar, Nanias? É isso mesmo, macho para roscar. São essas ferramentas aqui. Elas geralmente são fabricadas em aço rápido e servem tanto para operações manuais como para máquinas. Os manuais, como esses aqui, são mais curtos e apresentados em jogos para 2 peças, quando você tiver que fazer uma rosca fina, ou 3 peças com variações na entrada na rosca e no diâmetro efetivo para roscas normais. O primeiro tem a parte filetada ou roscada em forma de cone. O segundo tem os primeiros filetes em forma de cone e o restante em forma de cilindro. O terceiro é todo cilíndrico na parte filetada. Os 2 primeiros são para desbaste. O terceiro é para acabamento. Os machos para roscar são caracterizados pelos seus sistemas de rosca, que podem ser métrico, baseado em milímetros, Whitworth, baseado em polegadas, e americano, também baseado em polegadas. Os machos são caracterizados também pela aplicação, que é de roscar peças internamente, pelo passo, que é medido pelo sistema métrico decimal ou número de filetes por polegada, o que indica se a rosca é normal ou fina, pelo seu diâmetro externo ou nominal, que é o diâmetro da parte roscada, pelo diâmetro da espiga ou haste cilíndrica, que indica se o macho serve ou não para fazer rosca em furos mais profundos. E, finalmente, pelo sentido da rosca, à direita ou à esquerda. É a operação que vai produzir esses filetes na superfície externa de peças cilíndricas. Serve também para a abertura de roscas externas em tubos.
que pode ser feito à máquina ou manualmente. A ferramenta usada se chama cocinete, e é essa aqui, ó. Cocinete? É isso mesmo, a palavra é essa, cocinete, que também é conhecida como tarraxa. Bom, da mesma forma que os machos para roscar, o cocinete assegura um perfeito acoplamento e intercambiabilidade entre as peças fabricadas em série. Silva, mas precisa muito habilidade para fazer esse trabalho manualmente, hein? A operação manual ela é usada para a produção de peças com número limitado ou para trabalhos de manutenção. Agora, se a empresa quiser produzir trabalhos em série, fazer uma grande produção ou mesmo fabricar peças com diâmetros maiores, ela vai ter que se utilizar da máquina de abrir roscas. Olha, você tem as rosqueadeiras, você tem as laminadoras para roscas, você tem as fresadoras para roscas, você tem as retificadoras de roscas e você tem os tornos para roscar. As rosqueadeiras são máquinas especialmente projetadas para abrir roscas com macho em furos de pequeno e médio tamanhos. Elas lembram uma furadeira. Existe também a laminadora de rosca, que faz o roscamento por laminação. Nesse caso, o filete é formado sem retirada de material, porque o roscamento é feito por compressão do material sem a formação do cavaco. E como a estrutura interna do material fica compactada, o filete fica muito mais resistente. É claro que a utilização desse processo fica limitada ao roscamento externo. É claro que o processo de lapidação na área mecânica é bem diferente do processo de lapidação do joalheiro para fazer uma joia. É que nos dois casos os processos têm muitas coisas em comum. A começar que os dois processos proporcionam um elevado grau de acabamento. Pode anotar aí, na mecânica, lapidar é dar às superfícies das peças exatidão e elevado grau de acabamento. O processo é o seguinte: a primeira coisa a fazer é colocar um líquido, água ou óleo, sobre uma placa e, na sequência, colocar o pó abrasivo sobre o líquido. Aí, com a ajuda de um dispositivo e com a realização de movimentos circulares, o resultado vai ser um acabamento fino. O princípio é muito simples. Veja só essa representação super ampliada. Os grãos abrasivos ficam no líquido e entram em contato com a peça durante o movimento. Como esses grãos são geométricos e muito pequenos, a superfície lapidada fica lisinha. E aí que entra o diamante. Não sei se você sabe, mas o pó abrasivo pode ser de diferentes materiais, inclusive de diamante. É claro que nesse caso o diamante é utilizado na forma de minúsculos grãos. E preste atenção, quanto mais duro for o material da peça a ser lapidada, maior dureza deverá ter o grão abrasivo. É por isso que o diamante é tão indicado, por causa da sua alta dureza. Esse processo é muito utilizado na lapidação de blocos padrões e pinos.